Você estuda de véspera porque você não gosta de estudar? Ou será que você não gosta de estudar porque você estuda de véspera? Vou te contar uma coisa. A maioria dos mentorados que eu já tive, que são principalmente mentorados que não procuravam exatamente por performance, mas buscavam mudar a sua forma e percepção em relação à escola, são alunos que estudavam sempre de véspera. E estudando sempre de véspera é uma das piores formas de você desenvolver a paixão e o amor por estudar. Sempre que você estuda de véspera, um negócio que você vai associar é que estudar de véspera, desculpa a palavra, é uma bosta. O grande ponto é, por que estudar de véspera é tão ruim? Por que estudar de véspera não é exatamente a forma mais eficiente de se aprender? Se você quer entender por que estudar de véspera não é a melhor coisa que você pode fazer pra você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tentar te convencer o porquê que você deve estudar sempre um pouco, todo dia. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, eu sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer aprender mais e melhor, quer saber como que você faz pra se convencer que você não pode estudar de véspera e estudar um pouco todos os dias, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A verdade é que quando a gente estuda de véspera, a gente sempre estuda focando numa coisa que não é o seu estudo. Então, na verdade, o estudo de véspera, a primeira coisa que é a mais importante é a gente entender sobre qual que é a intencionalidade que existe por trás do estudo de véspera. Porque o estudo de véspera ele tem como intenção você passar por uma avaliação e essa avaliação você simplesmente ir bem. Quem não lembra da época da sua escola, ou então se você vive o período da sua escola, que você está às vésperas de uma prova, e nessa de você estar às vésperas de uma prova, você sabe que você tem que ir bem e performar bem nessa prova. Então você começa a estudar com a intenção única e clara de você conseguir mandar bem nessa prova. Só que aí qual é o problema? O problema é que você não vai ter ganho? Não, você tem ganhos. Existem inclusive vários ganhos. E eu não tô aqui pra falar pra você que você não pode estudar de véspera. A intenção desse vídeo não é isso. O problema é estudar só de véspera. Porque o problema de estudar só de véspera é que você vai sempre ter um objetivo fora do seu estudo. E com isso vai ser muito mais difícil você conseguir aproveitar o momento de estudo e o momento da aprendizagem quando a única intenção é claramente não estar lá dentro do estudo. E por isso que o estudo é ruim. A gente tem uma dificuldade de fazer uma percepção sobre o porquê que aquele negócio pode ser bom, sendo que sempre está vinculado a um objetivo estressor. Agora, pensa comigo, se existe um objetivo estressor, que é, por exemplo, você conseguir bem na sua prova, e o jeito que você consegue de ir bem nesse seu objetivo é você tendo que estudar, você vai associar o estresse de você ir bem àquele estudo. E aí, a maioria das pessoas que eu pego, que falam pra mim, poxa, eu não gosto de estudar, eu pergunto, mas algum momento você se deu a oportunidade de estudar sem ser pra fazer uma prova? Algum momento você pegou uma coisa pra estudar porque você simplesmente queria aprender sobre aquilo? Porque se sim, você vai perceber como é maravilhoso estudar. Então, uma das principais coisas que você precisa entender, enquanto a gente tem como fim uma coisa que não tá no seu próprio estudo, o estudo de véspera por si só já é ruim. Mas se esse efeito psicológico pra ti não é suficiente, vamos pra parte da ciência da aprendizagem. E um dos principais motivos pelo qual o estudo de véspera ele é um estudo ruim, ele é pautado no que a gente chama de Cognitive Load Theory, ou teoria da capacidade mental. Essa teoria da capacidade mental que fala que a sua otimização de aprendizagem ela não vai acontecer nem em níveis baixos de engajamento com aquele conteúdo e nem em níveis exagerados de engajamento. Ou seja, se um assunto para você é um assunto que você está se engajando pouco, você está pensando pouco, você está atuando pouco em cima daquele assunto, a tua aprendizagem ela não vai ser muito efetiva. Mas em compensação, se você está se engajando demais, se estressando demais, estando muito focado, isso também ele não vai ter um efeito muito bom. Então, o Cognitive Load Theory, ele fala pra gente que a nossa capacidade de absorção, ela fica otimizada em níveis médios de estresse. Só que o negócio é que o próprio fato de você estar ansioso em relação à prova que está chegando, faz com que naturalmente você queira se engajar mais e mais, porque a gente simplesmente acha que quanto mais a gente engajar, mais a gente vai absorver aquele conteúdo quando isso não é verdade. Então, o primeiro motivo pelo qual o estudo de véspera é ruim é porque a ansiedade ele joga contra o Cognitive Load Theory, que fala que em níveis médios ele tá com a nossa absorção da melhor forma possível, sendo que o nosso estresse vai jogar nosso nível de engajamento lá pra cima, e aí com isso a absorção ela não vai ser das melhores. A segunda razão extremamente importante para você saber porque o estudo de véspera é um estudo que joga contra a tua aprendizagem é porque boa parte da consolidação da informação ele acontece durante o sono. É isso mesmo que eu tô te falando. O sono é uma das principais formas de aprendizagem. Quando a gente estuda, a gente tá mandando sinais pro nosso cérebro de utilidade daquela informação, ou seja, a gente simplesmente tá virando pro nosso cérebro e falando que aquela informação é importante, ela precisa ser armazenada, estocada e transformada em memória de longo prazo para que eu possa reutilizá-la depois. Só que o ponto é que em algum momento então existe essa parte de consolidação do conteúdo, essa parte onde ele simplesmente vai pegar aquele conteúdo que você estudou e transformar numa memória de longo prazo mais durável. E qual que é o principal momento que isso acontece? É durante o sono. Então, se é durante o sono, quanto mais momentos que você tem entre o estudo e dormir, mais consolidado e mais firme vai ficar aquele conteúdo na sua cabeça. Portanto, se você pegar o estudo de véspera você estuda um monte de coisa de uma vez e aí você tem uma única noite de sono. Em compensação, se você vai estudando um pouco todos os dias, imagina, você estuda um pouco, depois você vai dormir. E estuda mais um pouco, depois você vai dormir. E assim você vai múltiplas vezes
consecutivas vezes, em vários dias. Cara, se é durante a noite que você consolida a sua informação, consolida seus estudos, quanto mais noites você estiver dormindo, tendo estudado aquelas informações, mais fácil vai ser para sua cabeça depois retomar aquele assunto e mais fácil vai ser relembrar daquele assunto de uma forma ótima. Então, para consolidação, efeitos de consolidação, espaçar os estudos, fazendo revisões espaçadas e transformando o seu estudo em estudos fracionados, ele faz muito mais sentido do que você ter que estudar tudo de uma vez só. Uma terceira coisa que é extremamente importante você saber é uma coisa que a gente dá o nome de níveis hierárquicos do pensamento. Níveis hierárquicos do pensamento que a gente estabelece níveis onde o nosso pensamento está. Se são níveis mais baixos, que são mais vinculados a simplesmente uma memória simples, ou se são níveis mais altos, que são vinculados a ideias de raciocínio e criatividade. O ponto é o seguinte, que quando a gente estuda de véspera, a gente sempre foca mais em memorização, porque a gente está tão desesperado, porque a gente precisa saber e responder aquelas questões que você sabe que vão cair na sua prova, que você simplesmente tenta achar jeitos de memorizar todas aquelas informações. Só que a bem da verdade é que durante a hora da nossa prova não vem somente essas questões que são memorizadas, elas vêm também as nossas curveballs, aquelas questões que são questões onde demandam de você raciocínio, e algumas vezes até demandam de você criatividade, você ter que criar uma resposta que foi uma coisa que você não achou em nenhum livro-texto, uma coisa que você vai ter que deduzir sozinho, fazer o pensamento sozinho. Só que se você só memoriza, porque o estudo de véspera, ele não necessariamente precisa ser assim, mas na maioria das vezes, e o que eu percebo dos meus mentorados é que eles estudam focando em memorização, a maioria das vezes é que eles chegam na hora da prova e eles precisam raciocinar, só que durante a hora do nosso estudo a gente não raciocinou, a gente não criou, e aí com isso a hora da nossa prova fica muito mais difícil, porque simplesmente estava trabalhando em níveis hierárquicos do pensamento mais baixos, sendo que na hora da nossa prova também nós somos testados em níveis hierárquicos mais altos. Uma quarta coisa que você precisa saber, por que o estudo de véspera é tão ruim, é porque ele realmente afeta o seu sono. E aí, por exemplo, você está estudando de véspera, amanhã você tem prova, você ficou no dia anterior estudando, e a verdade é que a sua cabeça ansiosa, porque você está estudando para uma prova, faz com que ela não se desvincule de uma forma tão automática. É bem verdade que tem pessoas que passam menos por esse problema, mas a maioria das pessoas são afetadas realmente por conta do estresse que é gerado por conta do estudo de véspera. Estudo de véspera aumenta os seus níveis de cortisol, aumenta os seus níveis de adrenalina dentro do teu corpo, e quando você termina de estudar, não é a coisa mais automática, a coisa mais rápida você simplesmente ir lá dormir. Até porque a maioria das pessoas ficam pensando sobre coisas que deveriam ter estudado mais, coisas que talvez tenha faltado durante o seu estudo, e isso piora um pouco a tua qualidade de sono. E não só piora um pouco a tua qualidade de sono, como também a tendência é que você exceda um pouquinho a quantidade de horas. Poucas são as pessoas que viram e falam pra mim que quando estudam de véspera, respeitam as 8 horas de sono do dia anterior. Você não utiliza somente as suas memórias para você resolver a prova no dia seguinte, mas também a sua regulação emocional, ela é totalmente embasada em cima do seu sono. Então você chega na hora da sua prova no dia seguinte e você dormiu super mal. E com isso você tá mais estressado, tá mais irritado, você tá mais chateado, tá mais letárgico. E tudo isso impacta na hora da sua performance, porque performar não significa somente saber. Performar significa saber conseguindo trazer de você o melhor que você tem para você conseguir resolver aquelas questões. Então, não é simplesmente assim, você simplesmente vai estudar de véspera e as coisas vão dar tudo certo. Infelizmente, existem muitos impactos que a gente tem na hora da gente realizar nossas provas. E se eu te convenci que estudar de véspera talvez não seja a melhor coisa que você pode fazer para o seu estudo, para a sua aprendizagem, então escreve aqui nos comentários, fui convencido, que aí eu posso gravar um vídeo para você de como que você faz para você eliminar essa forma de estudo de véspera e faz com que você faça estudos mais eficazes. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.